Cogos, agora me fala um pouco de exemplos para a pessoa saber o quanto é importante a Câmara de Vereadores. Você pode dar um exemplo de questão de rua, questão de algumas ações que o vereador poderia tomar, por exemplo, na pandemia ou hoje, por exemplo? E essa pergunta que você fez é interessantíssima, principalmente no caso do Brasil, tomando a história recente. Durante a ditadura sanitária, o STF tentou impedir o Bolsonaro de governar. E aí eles fizeram o seguinte: eles disseram que a decisão sobre o lockdown deveria ser do governador e os municípios poderiam impor restrições ainda mais duras do que o governo de estado, mas não mais brandas. Então, o que o STF tentou fazer? O seguinte, no Brasil o pacto federativo sempre foi desrespeitado, sempre houve cada vez mais centralização de poder em Brasília, e aí, na única vez em que nós tivemos um presidente mais ou menos de direita, que era o Bolsonaro, bem mais ou menos, o STF, que é de extrema esquerda, foi lá impedi-lo de governar e, sabendo que existia vários governadores de esquerda, fez com que eles tivessem autonomia para implantar uma ditadura, mas não para abrandar as leis sanitárias. Um vereador poderia, nessa época, ter travado medidas sanitárias ainda mais draconianas. Poderia ter impedido o Bruno Covas de lacrar a porta dos bares, por exemplo. Lá em Goiânia, teve uma vereadora de direita, a Gabriela Rodarte, que ela sozinha, lutando sozinha, conseguiu impedir a obrigatoriedade da fralda suja na cara. Isso uma vereadora. Imagina que horror se em vez da Gabriela Rodarte tivesse algum petista lá. Então isso é um impacto na vida das pessoas e nós temos que entender que nós estamos numa guerra. A política e a guerra são duas facetas da mesma moeda. O objetivo da guerra, dizia Aristóteles, era a paz. O objetivo da política é o bem comum. A paz é necessária ao bem comum. E tanto a política quanto a guerra envolvem conflitos, táticas, estratégias. Se nós não tivermos a noção de que nós precisamos lutar com táticas de guerrilha, colocando vereadores de direita na Câmara da cidadezinha mais menorzinha que vocês imaginarem, nós nunca vamos vencer. Então qualquer medida que aumente a liberdade e que faça com que o cidadão possa se desvencilhar da opressão estatal é uma medida positiva nessa guerra política. Então sim, o vereador tem grande impacto, principalmente no somatório das atitudes. Porque ainda mais num país como o Brasil, onde o centralismo e a violação do pacto federativo praticamente eliminam a influência das assembleias estaduais, as leis são aprovadas em Brasília e as leis complementares reguladoras são aprovadas no município. E se considerar um município como São Paulo, que tem o terceiro maior orçamento de todos os entes da União, perdendo só para a própria União e para o estado de São Paulo, então você imagina o poder financeiro que um vereador tem, no caso da Câmara de São Paulo aqui, do Palácio Anchieta. Os vereadores, eles têm algum tipo de verba para gastar, como os deputados federais, ainda mais numa cidade como São Paulo? Muita. Os vereadores paulistanos têm uma quantidade imensa de emendas parlamentares que eles podem e devem destinar por lei, sendo que metade dessas emendas parlamentares são destinadas ao setor de saúde. E a outra metade fica ao bel prazer do parlamentar, sempre dentro das regras legais, né? Então, eu como libertário sou contra o Estado ter essa arrecadação absurda e ficar distribuindo emendas. Pode ter certeza que está cheio de corrupto que desvia essas emendas em causa própria, ou que faz demagogia com essas emendas. E a própria existência de emendas, eu como estudioso de escola austríaca de economia sei que isso distorce a relação de oferta e demanda e o preço relativo do capital. Mas, enfim, elas existem e vão continuar existindo por um bom tempo. Então, o que um vereador libertário pode fazer é destinar essas emendas de uma forma estratégica. Eu ia perguntar justamente isso agora. Você já sabe onde você vai colocar essas emendas? Bom, as minhas propostas de emenda parlamentar, lembrando que o valor hoje vigente é de 5 milhões, sendo que 4 milhões vão ser acolhidos. Essa diferença de 1 milhão é caso alguma seja rejeitada, né? Mas eu imagino que quando votarem o próximo orçamento, não vai fugir muito dessa magnitude, né? Então vamos pensar em 4 milhões de reais por ano de emendas parlamentares, no caso dos vereadores de São Paulo. Eu pretendo destinar a maior parte disso a promover a cultura e a educação de direita, libertária, cristã. Então é preciso que haja escolas, faculdades, universidades, iniciativas culturais, cursos voltados para a formação de uma juventude libertária e de direita. Isso tem que ser feito. Publicação de livros, simpósios, eventos, trazer palestras nesse sentido. Outra coisa muito importante que hoje é negligenciada pelos vagabundos
que estão no poder quase na totalidade são as comunidades, as favelas, melhor dizendo, que hoje funcionam como um curral eleitoral de políticos que prometem e nunca fazem porque a eles interessa manter a miséria e a dependência nas favelas para poderem continuar prometendo e jamais cumprindo. Ali como o próprio Ralph concordou comigo quando eu cheguei aqui, ali é muito importante que haja estrutura para atrair investimentos, livre mercado e mostrar a superioridade da liberdade e do capitalismo. Então, eu tenho certeza que com a criatividade, com a industriosidade das pessoas honestas, decentes que moram na favela, que sobrevivem e sustentam a sua família, apesar de toda a opressão estatal e apesar de toda a criminalidade que o Estado permite que surja, muitas vezes até em conluio, então eu tenho certeza que essas pessoas só precisam de um pequeno empurrão para florescerem. Eu tenho certeza que o mercado seria capaz de prover sozinho todas as obras de infraestrutura e saneamento que eu, como libertário, defendo. Mas devido à imensa opressão e distorções do mercado causadas pelo estatismo, pelo socialismo e pela criminalidade que anda junto com o Estado, eu pretendo destinar algumas dessas emendas a prover o básico de infraestrutura, de saneamento básico, de fechamento dos córregos, de pontes estratégicas para que essas comunidades possam florescer e para atrair investimentos privados, e esses sim vão fazer com que haja prosperidade nas favelas, trazendo emprego, saúde e educação. Eles já são libertários por natureza, em outras palavras, né? Já não chega nada lá. Já tem que correr atrás, já tem que trabalhar, já tem que montar sua lojinha, seu sorvete. Então, é importantíssimo esse estudo aí, que eles já estão nessa situação, já sabem que não vai chegar. Não, eles sabem que o governo não faz nada por eles, o governo não presta, quando faz só atrapalha. E você vê inúmeros casos ali de moradores da favela que sozinhos foram lá e recapearam a rua, tamparam os buracos, construíram pontes. Você vê no Rio Grande do Sul, durante a enchente, a ponte que resistiu foi construída pelos moradores e de forma muito mais eficiente e barata do que o Estado se propunha a fazer. Por mim, essa seria a solução. Agora, já que o Estado não só não ajuda, como atrapalha, e já que existem as emendas parlamentares, eu quero destinar algumas delas a fazer ali o básico para dar aquele empurrão inicial, né?